Até aqui o salmista nos mostrou por que devemos adorar. Porque o Senhor é o grande Rei, Criador soberano e o rochedo da nossa salvação. Agora, porém, ele muda o foco. Já não nos convida apenas a cantar. Ele nos chama a ajoelhar. A alegria do culto precisa ser acompanhada de reverência. O Deus que é infinitamente exaltado é também um pastor que acolhe o seu povo. É isso que veremos na próxima sessão do Salmo. Em segundo lugar, a verdadeira adoração produz reverência e submissão ao nosso pastor. Até aqui, até este ponto do Salmo, o ambiente é marcado por alegria. O povo canta, o povo celebra, o povo exalta ao Senhor. Entretanto, ao chegarmos ao versículo 6, algo muda. O mesmo salmista que havia convidado o povo a cantar, agora convida a dobrar os joelhos. Veja comigo o versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É impossível não perceber a mudança de tom. A alegria permanece, mas agora ela é revestida de profunda reverência. Isso nos ensina que há uma verdade extremamente necessária para a igreja contemporânea. A verdadeira adoração nunca perde o senso da santidade de Deus. Em muitas igrejas criou-se uma falsa dicotomia. Alguns acreditam que um culto reverente é necessariamente frio. Outros pensam que um culto alegre precisa abandonar a reverência. Mas o Salmo 95 destrói essa falsa oposição. Essas duas realidades são inseparáveis. Alegria e temor, celebração e reverência, confiança e humildade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais alegria experimentamos. Mas também, quanto mais conhecemos a Deus, maior também se torna a nossa reverência. Foi exatamente isso que aconteceu com os grandes homens da Bíblia. Quando Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins estavam ao redor dele e clamavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele reconheceu quem ele era, ele caiu quebrantado e ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Quando Pedro contemplou o poder de Cristo na pesca maravilhosa, ele caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando João, já idoso, contemplou Cristo glorificado em Patmos, ele escreveu em Apocalipse que caiu aos seus pés como morto. O mesmo apóstolo que reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, agora não consegue permanecer de pé diante da manifestação da sua glória. Quanto mais elevada é a nossa visão de Deus, menor nos sentimos. Como escreveu R.C. Sproul, o problema da igreja moderna não é que ela ame pouco a Deus, mas que perdeu o senso da sua santidade. Essa observação merece profunda reflexão, irmãos. Talvez um dos maiores pecados do nosso tempo seja a banalização do sagrado. Vivemos em uma cultura que trivializa tudo. Tudo é entretenimento, tudo é espetáculo, tudo precisa ser divertido, mas Deus continua sendo santo. A igreja pode mudar a sua arquitetura, as suas cores, ela pode mudar os seus instrumentos, ela pode mudar a sua tecnologia, mas jamais poderá perder o senso da majestade daquele diante de quem os próprios serafins cobrem o rosto. Agora vejam, observemos cuidadosamente o texto. O salmista utiliza aqui no verso 6 3 verbos.
Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. E não existe repetição desnecessária nas Escrituras. Cada verbo aprofunda o anterior. Primeiro ele diz adoremos. O verbo hebraico significa literalmente curvar-se até o chão. Na mentalidade hebraica, adorar nunca foi apenas uma atividade mental. Envolvia todo o ser. O corpo expressava aquilo que o coração reconhecia. O adorador confessava: existe alguém infinitamente maior do que eu. Essa é uma verdade que a nossa cultura rejeita. Nós vivemos na era da exaltação do eu. A sociedade moderna ensina: confie em si mesmo, siga o seu coração, você é suficiente. Mas a Bíblia afirma exatamente o contrário. O verdadeiro culto começa quando deixamos o trono e reconhecemos que somente Deus deve ocupá-lo. João Calvino escreveu que o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. E o maior desses ídolos costuma ser nós mesmos. Por isso, toda adoração verdadeira exige arrependimento. Em seguida, ele diz: prostremo-nos. A ideia agora torna-se ainda mais intensa. O adorador se coloca completamente diante do Senhor. Na cultura antiga, prostrar-se diante de um rei significava reconhecer a sua autoridade absoluta. Ninguém permanecia de pé diante do soberano sem autorização. O salmista está dizendo: entremos na presença do Rei do Universo, conscientes de quem Ele é. E esse princípio percorre toda a Escritura. Abraão prostrou-se, Moisés prostrou-se, Josué prostrou-se diante do comandante do exército do Senhor. Os 24 anciãos do Apocalipse lançam suas coroas diante do trono. Toda a criação se curva diante do Criador. Mas o texto diz mais: ajoelhemos. Finalmente, o salmista menciona um ajoelhar. Na Bíblia, os joelhos frequentemente representam submissão voluntária. Paulo escreveu em Filipenses 2, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Essa profecia ainda será plenamente cumprida. Uns dobrarão os joelhos em adoração, outros os dobrarão em juízo. Mas todos reconhecerão que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje, porém, Deus nos chama a fazê-lo voluntariamente. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Curiosamente, o salmista volta ao tema da criação. Por quê? Porque a criação estabelece o direito de Deus sobre nossas vidas. O oleiro possui autoridade sobre o barro. O Criador possui autoridade sobre suas criaturas. A nossa geração fala muito sobre direitos. A Escritura fala primeiro sobre pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor porque fomos criados por Ele. Mas à luz do Novo Testamento existe algo ainda maior. Pertencemos ao Senhor não apenas porque fomos criados, pertencemos porque fomos comprados. Pedro escreve: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O cristão, ele possui uma dupla razão para adorar. Ele foi criado por Deus. Ele foi redimido por Deus. Como afirmou o Catecismo Maior de Westminster, a nossa redenção não apenas restaura a comunhão perdida, ela nos conduz ao propósito para o qual fomos criados: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós chegamos agora ao coração do Salmo, versículo 7 diz, veja comigo:
porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Depois de contemplarmos a imensidão do universo, o salmista realiza um movimento extraordinário. Ele sai das galáxias e entra no aprisco. Ele sai da criação e entra na aliança. Ele sai da majestade e contempla a ternura. O Deus que governa as estrelas também conhece cada uma de suas ovelhas. Essa é uma das maiores belezas da revelação bíblica. Os deuses pagãos eram vistos como distantes. O Senhor é transcendente, mas também imanente. Ele é infinitamente exaltado, mas aproxima-se do seu povo. Ele governa os céus, mas caminha com as suas ovelhas. Ele não é apenas Deus de longe, mas também de perto. Observe as expressões utilizadas. Ele é o nosso Deus. Essa pequena frase resume toda a história da aliança. Desde Abraão, Deus prometera: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Essa fórmula aparece repetidas vezes nas Escrituras. Ela revela relacionamento, pertencimento, comunhão. Não é apenas existe um Deus, Ele é o nosso Deus. A fé reformada sempre enfatizou esse aspecto pactual da revelação. Deus não salva indivíduos isolados apenas. Ele constitui um povo, Ele constitui uma família, Ele constitui uma aliança, Ele constitui uma igreja. Como escreveu Herman Bavinck, a religião bíblica nunca é meramente individual. Ela é profundamente comunitária, pois Deus reúne para si um povo. E o texto diz: povo do seu pasto. Essa figura é extraordinária, irmãos. No Antigo Oriente, reis frequentemente eram chamados também de pastores. Mas nenhum rei realmente cuidava de suas ovelhas como Deus cuida. O Senhor não apenas governa, Ele alimenta, Ele protege, Ele conduz, Ele disciplina, Ele busca, Ele restaura. É impossível ler essas palavras sem lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz caminhar sobre pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com teu óleo, pois o teu cálice a transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. O Salmo 23 descreve a experiência individual. O Salmo 95 amplia a visão. Agora não existe apenas uma ovelha, existe um rebanho inteiro. Nós somos o povo do seu pasto, a igreja é o rebanho do Senhor. E o texto diz mais: ovelhas da sua mão. Talvez esperaríamos a expressão ovelhas do seu pasto, mas o salmista acrescenta ovelhas da sua mão. Sabe por quê? É para dizer para mim e para você hoje que a mão que sustenta os oceanos é a mesma mão que segura as suas ovelhas. A mão que criou as montanhas é a mesma mão que guia os seus filhos. Como disse Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A mão que criou o universo é a mesma mão que sustenta as suas ovelhas. Em João 10, Jesus declara:
as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Salmo 95 fala das ovelhas na mão do Senhor. Jesus afirma: as minhas ovelhas estão seguras na minha mão. Porque Cristo é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Cristo é o grande pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E Cristo é o supremo pastor, aquele que voltará em glória para buscar as suas ovelhas. Como escreveu o puritano John Owen, toda a ternura da providência divina encontra sua expressão perfeita na mediação pastoral de Cristo. Amados irmãos, quando Jesus afirma, eu sou o bom pastor, Ele está reivindicando para si todas as promessas do Antigo Testamento, mas existe uma diferença. No Salmo 95, Deus cuida das ovelhas. No Evangelho de João, o pastor faz algo ainda maior. Ele morre pelas ovelhas. Nenhum pastor antigo fazia isso. Jesus morre intencionalmente para salvá-las. Ele entrega a sua vida em favor do rebanho. Como afirmou Charles Spurgeon, Cristo não comprou suas ovelhas com prata nem ouro, mas com cada gota do seu precioso sangue. É por isso que a nossa reverência, ela nunca pode ser separada da gratidão. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, não estamos diante de um rei distante e impessoal. Estamos diante daquele que nos criou, nos buscou quando estávamos perdidos, carregou sobre si os nossos pecados na cruz e continua a conduzir-nos com amor e fidelidade. A majestade de Deus não nos afasta, em Cristo ela nos atrai. O Santo de Israel é também o Salvador dos pecadores. Aquele diante de quem os anjos cobrem o rosto, é o mesmo que recebe publicanos, pecadores e todos aqueles que se arrependem. Mas em terceiro lugar, vejamos o perigo de endurecer o coração. O texto diz na parte B do verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Até este ponto do Salmo, o ambiente era de alegria. O povo é chamado a cantar, é chamado a celebrar, é chamado a ajoelhar-se diante do Criador, mas de maneira surpreendente, o tom muda completamente. É como se o salmista interrompesse o coral, os instrumentos silenciam, e Deus começa a falar. Até aqui Israel falava a Deus, agora Deus fala a Israel. E aquilo que era um convite transforma-se numa séria advertência. Porque não basta cantar, não basta ajoelhar-se, não basta frequentar o templo. A verdadeira adoração exige um coração sensível à voz de Deus. Meus amados irmãos, é possível levantar as mãos enquanto o coração permanece endurecido. É possível conhecer os hinos sem conhecer o Senhor. É possível participar de toda a liturgia e ainda assim viver distante de Deus. É exatamente esse perigo que o Espírito Santo denuncia. Então vejamos sobre isso primeiro. A urgência da palavra de Deus. Observemos a primeira palavra do texto, hoje. Essa pequena palavra possui um enorme significado. Não diz algum dia, quando você estiver preparado, quando envelhecer, quando resolver os seus problemas. Não, Deus diz hoje. O arrependimento nunca deve ser adiado. John Owen escreveu algo profundamente verdadeiro. Ele disse, enquanto Deus diz hoje, há esperança.
quando o homem responde amanhã, frequentemente já começou o endurecimento do coração. Quantas pessoas imaginam que sempre haverá outra oportunidade? Mas ninguém possui garantia do amanhã. Amanhã você pode não estar aqui. Amanhã eu posso não estar vivo. É por isso que Hebreus capítulo 3 repete diversas vezes essa palavra. O autor inspirado entende que o hoje do Salmo 95 continua ecoando para a igreja. Enquanto ouvimos a palavra, Deus ainda está chamando. Enquanto ouvimos o Evangelho, a porta da graça permanece aberta, mas não sabemos por quanto tempo. Segundo, o endurecimento acontece lentamente. O texto diz: não endureçais o coração. Percebam, o problema não era intelectual. Israel sabia quem Deus era. Eles tinham visto milagres, conheciam Moisés, conheciam a lei, conheciam a nuvem, conheciam o maná, conheciam a coluna de fogo. O problema era o coração. Na Bíblia, o coração representa o centro da vida. Pensamentos, afetos, vontades, decisões. Aquele que tem um coração endurecido não deixa necessariamente de ouvir. Ele deixa de obedecer. Esse endurecimento raramente acontece de uma só vez, irmãos. É um processo. Começa quando deixamos de tratar o pecado com seriedade. Quando negligenciamos a oração. Quando a leitura da Escritura se torna ocasional. Quando o culto passa a ser apenas um compromisso social. Quando a consciência deixa de se incomodar. João Calvino comenta: nada é mais perigoso do que acostumar-se continuamente à voz de Deus. Que advertência para nós, irmãos. É possível ouvir centenas de sermões e continuar igual, do mesmo jeito. Nada muda na vida. Os mesmos pecados, as mesmas práticas. Terceiro exemplo de Meribá e Massá. O salmista continua: como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Esses nomes remetem a Êxodo, capítulo 17, também a Números, capítulo 20. Israel estava sem água, mas o maior problema não era a sede, era a incredulidade. Eles perguntaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Que pergunta absurda, irmãos. A nuvem estava ali, o maná caía todos os dias, as roupas não envelheciam, seus pés não inchavam, mesmo assim duvidaram da presença de Deus. Matthew Henry observa: os homens frequentemente esquecem as misericórdias antigas quando enfrentam dificuldades presentes. Não fazemos o mesmo. Quando tudo vai bem, dizemos que Deus é bom. Mas basta surgir uma enfermidade, uma crise financeira, um desemprego, um conflito familiar, uma dificuldade na família, e imediatamente começamos a questionar: será que Deus realmente cuida de mim, pastor? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Meribá continua existindo, sempre que permitimos que as circunstâncias falem mais alto que as promessas de Deus. Quarto, a incredulidade entristece o Senhor. O versículo 10 é impressionante, irmãos. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração. Pense nisso. O Deus eterno declara sentir desgosto
diante da incredulidade persistente do seu povo. Não porque ele seja mutável ou dominado por paixões, por emoções como nós, mas porque o texto revela em linguagem humana o quanto o pecado do seu povo lhe é ofensivo. Durante 40 anos, Deus sustentou Israel, nunca lhes faltou alimento, nunca lhes faltou direção, nunca lhes faltou a sua presença, e ainda assim, eles responderam com murmuração. R.C. Sproul escreveu: o maior pecado de Israel no deserto não foi simplesmente reclamar da falta de água ou alimento, mas recusar-se a confiar no caráter daquele que já havia demonstrado a sua fidelidade. Que diagnóstico profundo, irmãos. A murmuração, em sua essência, é uma acusação contra o caráter de Deus. É dizer, ainda que indiretamente: Senhor, eu não creio que Tu sabes o que estás fazendo. Quinto, a consequência da incredulidade. O Salmo termina com uma das declarações mais solenes das Escrituras. Vejam. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essas palavras são fortes. Não descrevem uma explosão de ira descontrolada, mas o justo juízo de Deus contra uma geração que, apesar de inúmeros privilégios, permaneceu incrédula. O descanso mencionado em primeiro plano era a entrada em Canaã. Aquela geração saiu do Egito, mas morreu no deserto. Viram a libertação, experimentaram milagres, mas não entraram na terra prometida. Contudo, o Novo Testamento revela que havia um significado ainda mais profundo. Em Hebreus 3 e 4, o autor inspirado afirma que esse descanso aponta para algo maior. O descanso eterno em Cristo. Assim, a advertência do Salmo 95 não pertence apenas ao passado, ela é dirigida à igreja. O escritor aos Hebreus praticamente toma esse salmo como o texto base da sua exortação. Ele repete: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Percebam a força da aplicação. Não basta ter saído do Egito, não basta ter sido batizado, não basta participar da comunidade e da aliança, é necessário perseverar na fé. Como ensina a teologia reformada, os verdadeiros crentes perseveram porque Deus os preserva. E um dos meios que Ele utiliza para preservá-los são justamente essas advertências solenes da Escritura. Herman Bavinck escreveu: as advertências do Evangelho não contradizem a segurança da salvação. Elas são instrumentos pelos quais Deus conduz os seus eleitos até o fim. Que conforto e, ao mesmo tempo, que responsabilidade. A advertência não existe para produzir desespero, mas vigilância. Ela chama cada crente a examinar o seu coração, permanecer em Cristo e não tratar com leviandade a voz do Senhor. Nós chegamos ao final deste salmo e que jornada percorremos, irmãos. O salmo começou com um convite à celebração, depois nos conduziu à adoração reverente, em seguida nos lembrou quem Deus é, o Rei soberano sobre toda a criação. Então nos recordou que somos o povo do seu pastoreio, ovelhas da sua mão.
Por fim, nos advertiu contra o perigo de endurecer o coração. Ora, mas alguém poderia se perguntar: onde encontramos o descanso que aquela geração perdeu? E a resposta nos leva diretamente para Cristo. Como vimos, Canaã era apenas uma sombra, uma figura, uma antecipação, um retrato de algo infinitamente maior. João Calvino disse: a terra prometida era apenas um símbolo daquele descanso espiritual que Deus preparou para o seu povo em Cristo. Em outras palavras, o destino final nunca foi uma localização geográfica, sempre foi uma pessoa. O verdadeiro descanso não está numa terra, está em Cristo. Cristo é o cumprimento do Salmo 95. Observe como cada parte desse salmo encontra o seu cumprimento em Jesus. O salmo começa chamando-nos a cantar ao Senhor. E quem é aquele que coloca um novo cântico em nossos lábios? É Cristo. O salmo apresenta Deus como a rocha da salvação. E Paulo escrevendo aos Coríntios que a rocha era Cristo. O Salmo descreve Deus como o grande rei acima de todos os deuses. Em Apocalipse declara que Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Salmo apresenta Deus como pastor. E João diz, ele afirma: eu sou o bom pastor. O Salmo fala sobre ouvir a voz do Senhor, e Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Salmo fala sobre entrar no descanso, e Jesus convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo converge para Cristo, todo o Salmo aponta para Ele. Agora vejam que o maior problema do homem não é o cansaço físico. Quando Jesus fala sobre descanso, Ele não está prometendo férias, nem ausência de problemas, nem uma vida sem dificuldades. O maior problema do homem não é físico, é espiritual. O homem vive cansado, porque ele carrega um peso que não consegue remover por si mesmo. O peso do pecado, o peso da culpa, o peso da condenação, o peso de tentar justificar-se diante de Deus. Agostinho de Hipona escreveu uma das frases mais famosas da história da igreja: ó Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O ser humano procura descanso em tudo. No dinheiro, no sucesso, nos relacionamentos, no prazer, na carreira, nas conquistas, mas continua vazio, porque ele foi criado por Deus, e somente Deus pode satisfazer a tua alma, filha. Somente Ele. O descanso que Cristo oferece, primeiro, é um descanso da culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Segundo, o descanso da condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para todos os que estão em Cristo Jesus. Terceiro, é um descanso em meio às aflições. E o pastor, ele não remove todos os vales, mas ele caminha conosco através deles. Matthew Henry disse: a presença de Deus transforma os desertos da vida em caminhos de esperança. E quarto, é um descanso eterno. Descanso final ainda está por vir, filho. Vivemos entre a promessa e o cumprimento, entre a cruz e a glória. Mas chegará o dia em que todo o sofrimento terminará, toda lágrima será enxugada, todo pecado será removido, toda luta cessará e entraremos definitivamente no descanso eterno preparado pelo Senhor. Um dia ouviremos do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Feche seus olhos e vamos orar.